7 hábitos que vão te fazer dominar a inteligência emocional nesse ano de 2024. Se você fez planos para que 2024 você seja uma pessoa com mais inteligência emocional, com mais controle emocional, que nas suas determinações de fim de ano estava desenvolver mais inteligência emocional, ou se você se decepcionou emocionalmente com muitas pessoas, seja no trabalho, na família, ou se você constantemente passou 2023 tendo estresses emocionais por causa do trânsito, esse vídeo é para você. Quer mudar isso? Fica comigo até o final que eu vou te ajudar a ter mais controle emocional, a desenvolver mais inteligência emocional nesse ano de 2024. Só bora! E ó, depois me manda um direct me contando os resultados no meu Instagram, tá? Tá aqui embaixo. @Marcelo Carneiro Monteiro. Primeira coisa que a gente tem que aprender quando falamos sobre inteligência emocional é que você tem que decidir se você quer ser o controlador da sua vida, o controlador da sua nave mental, ou se você vai se deixar levar por ela. E se você se deixar levar, outras pessoas vão tomar esse controle, vão tomar o controle e vão te levar junto com os redemoinhos que vão se formar conforme as ações dessas pessoas fazem. Redemoinhos emocionais, tá? Se num erro de trânsito você sente que perde o controle emocional, independente de quem está certo ou não, de estar certo ou não, se você tem hábitos desregulados, se você dorme mal, se você altera a qualidade do seu sono, a qualidade do que você come, se você de certa forma relapsa com a sua saúde, esse vídeo aqui é para você. Desculpe se eu vou quebrar alguns paradigmas mentais, caso você os cultive ainda hoje, tá? Mas a dor existe em ambos os lados. O que eu quero dizer com isso? Se você não praticar o controle emocional, se você não praticar exercício, se você não pratica uma dieta balanceada, a dor vai vir do mesmo jeito. Você vai ter uma dor negativa, de falta de saúde. Você vai ter uma dor no corpo por causa do sedentarismo, da falta de exercício, doenças virão por causa disso. E no controle emocional também. Se você não pratica a dor de controle emocional, você vai passar pela dor de ser controlado por ela. Ou seja, quando a gente não controla as nossas emoções, nós geramos dores para nós mesmos e para quem está ao nosso redor. Porque uma pessoa descontrolada emocionalmente, ela afeta aqueles que estão próximos. Se a gente controla, a gente deve superar a dor. Ou pelo menos trabalhar a resiliência para que essa dor não altere negativamente os nossos padrões. E isso vai gerar um efeito benéfico não só em nós, mas também em quem está ao nosso redor. E a nossa mente, ela funciona como um cockpit de uma grande nave, de uma nave mental que a gente chama, que vai te ajudar a controlar o seu corpo, direcionar o corpo, as atitudes, as ações, os pensamentos, as visões que você tem para o mundo, para aquilo que você quer produzir, para aquilo que você quer colher. Então, do mesmo jeito que uma nave, um avião, uma grande aeronave tem instrumentos específicos para vários tipos de detalhes que você vai ter que saber, vai ter que controlá-los durante o voo. Da mesma forma, a mente ela tem várias nuances, tem vários detalhes que você precisa se aperfeiçoar para poder ter controle, para poder ter gestão das suas emoções e ter um maior controle emocional em 2024. Então, partindo dessa premissa, vamos aos 7 hábitos poderosos que vão te ajudar a controlar, a dominar a inteligência emocional nesse ano de 2024. O primeiro deles é: pratique a empatia. Empatia, um dos pilares da inteligência emocional que vai te ajudar a dominar sobre si mesmo, sobre as suas emoções, é a empatia. Pratique a escuta ativa. Compreenda as emoções alheias de forma autêntica. Sabe que para Deus não há nada mais importante do que pessoas. As pessoas são as coisas mais importantes para Deus. O livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas também é claro e preciso nisso. Fala que o som mais agradável aos nossos ouvidos é o som do nosso nome. Se você pratica empatia, se você praticar empatia, se você começar a praticar a partir de hoje, isso é fácil. Se eu começar a praticar a partir de hoje, você já vai estar um passo à frente dominando a inteligência emocional. Já vai fazer de 2024 um ano mais pleno, um ano mais próspero em todas as esferas da sua vida. Ó, e vai evitar um tanto de atrito aí com as pessoas. Sim, de boa. Acredite, você vai preferir ter paz do que razão em 2024, hein? O segundo hábito é: lide com as emoções negativas. Aprenda a lidar com as emoções negativas. Aprenda a canalizar as emoções com maestria. Isso é importante. Se você quer realmente dominar a inteligência emocional, você precisa dominar as suas emoções, dominar os impulsos. Ou melhor, você vai precisar dominar os efeitos que os impulsos emocionais causam na nossa mente e no nosso corpo. Você precisa aprender a dominar a arte do autogerenciamento emocional para saber lidar com os desafios e manter o equilíbrio emocional. Para isso, existe uma ferramenta simples, poderosa, muito poderosa, que é a arte de fazer perguntas. Quando a gente aprende a arte de fazer perguntas, a gente começa praticando para nós mesmos. Quando a gente sentiu esse impulso emocional falando mais forte, querendo que a gente haja por impulso, a gente deve se perguntar: por que eu estou vivendo isso? O que vai acontecer se eu fizer exatamente o que as minhas emoções estão aflorando para fazer? O que vai acontecer se eu suprir essas necessidades? O que vai acontecer se eu bloquear esses impulsos? Se eu não praticar o que o impulso está querendo que eu pratique? Lembra que eu falei que a dor existe nos dois lados? Pois é, essa é a dor do lado bom. Você precisa se autocontrolar. Vai passar por um momento de aprendizado, um momento em que você precisa demonstrar autocontrole. Na vida é importante. Existem 2 tipos de pessoas, basicamente: aquelas que governam e aquelas que são governadas. Pois é, você precisa governar sobre si mesmo.
governar sobre as suas emoções, sobre os seus impulsos. E a gente tem que aprender a lidar com a dor emocional no momento que ela está na plenitude, no ápice dentro de nós. Aprender a fazer perguntas é uma das ferramentas que pode mudar a sua vida, acredite, mudou a minha. Os sinais que o corpo manifesta. Sabia que o nosso corpo manifesta fisiologicamente através das nossas ações, da forma como a gente se porta fisicamente, as nossas emoções? Pois é, as emoções que estão predominando naquele momento presente, o nosso corpo vai refletir. Se são emoções de alegria, o nosso corpo vai manifestar alegria. Se são emoções negativas, emoções de tristeza, de melancolia, a tendência é que o nosso corpo se retraia, igual parecido com uma uva passa, todo enrugado para dentro. Agora, já viu aqueles vídeos? Você já viu algum vencedor de alguma corrida, seja no ciclismo, seja na corrida mesmo, maratona, 100 metros? Como é que o corpo dele está expandindo a alegria da vitória? Ele abre os braços, ele abre o peito, ele levanta a cabeça. Então o corpo ele reflete as emoções que estão predominando naquele exato momento. A gente precisa aprender a ler, a gente precisa aprender a conhecer essas emoções do nosso corpo. E eu volto a dizer, se conhecer é essencial se você deseja governar sobre si mesmo, se você deseja ser o piloto da sua nave mental, ter o controle total das suas emoções e dominar a inteligência emocional em 2024. Eu sei que você não quer que o seu corpo, a sua mente, seja uma nave desgovernada. Ninguém gosta de, pelo menos, nem passar na ideia de estar numa aeronave desgovernada, caindo, ou sem o piloto ali consciente. Ninguém espera passar por isso em algum momento da vida. Então eu sei que você também deseja que isso não aconteça com a sua nave mental, com o seu corpo, para que você não fique desgovernado nas suas emoções. Você seja mais centrado, mais controlado e consiga direcionar exatamente as suas ações para aquilo que você deseja, para o propósito que você tem de vida, para alcançar os seus objetivos. O quarto hábito é gerencie o seu estresse e a sua ansiedade. Ansiedade é uma ocupação demasiada com o futuro, com algo que ainda não aconteceu. Ou seja, uma pré-ocupação, uma ocupação anterior ao tempo, ao time necessário para a gente conseguir realmente se preocupar. Uma das formas que eu considero como sendo uma das ferramentas mais eficazes para a gente trabalhar a questão do momento presente e ajuda automaticamente a controlar essa pré-ocupação, ou seja, controlar a ansiedade, é a ferramenta da gratidão. Seja grato. Quando a gente é grato pelas pequenas coisas na vida, pelas pequenas coisas, pelo ar que a gente respira, por ter saúde, por ter comida, por ter as pessoas queridas bem conosco, nossos familiares, nossa esposa, nosso cônjuge, nossos filhos, a gente consegue trazer essa energia, a gente consegue canalizar essa energia para o momento presente. A gente só consegue ser grato por aquilo que estamos vivendo hoje. A gente consegue também ser grato por algo que vai acontecer, mas isso aí é uma outra circunstância. Trabalhar a visualização, projetar o futuro, projetar aquilo que você deseja viver. Mas você só vai conseguir fazer isso depois que você consegue realmente ter um gerenciamento maior da sua inteligência emocional, ter um gerenciamento maior das suas emoções. Então, para isso acontecer, você precisa realmente praticar a gratidão no dia de hoje. Quando a gente começa a praticar, quando a gente acorda, abre os olhos e já começa a praticar gratidão pelo ar que respira, por ter saúde, por ter disposição, por ter, enfim, tudo que você tem hoje, você pode ser grato. Se na hora de dormir você também for grato por tudo que aconteceu, isso gera um sentimento de autodomínio daquilo que você conseguiu fazer. E quando ativamos a nossa identidade no Criador de todas as almas, nós nos sentimos amados. Entendemos que controlamos apenas aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que está nas nossas mãos, na nossa possibilidade de fazer. O que está na esfera do impossível é de responsabilidade de Deus. Deus age sempre na esfera do impossível. Na esfera do possível, cabe a nós fazermos. Mas, quando cabe a outras pessoas, a gente não tem controle sobre a ação das outras pessoas. O que a gente controla é a forma como vamos reagir ao que os outros fazem com a gente. Então não tem como evitar que outras pessoas sejam agressivas, sejam estúpidas, sejam maliciosas com a gente. Mas a gente pode, justamente discernindo e tendo controle sobre a inteligência emocional, sobre as nossas emoções, a gente pode reagir de forma positiva. A gente pode controlar as nossas ações ao reagir ao que as pessoas estão fazendo com a gente. O quinto hábito, não menos importante, é respeite seus limites. Esse hábito é bem parecido com o quarto, mas está focado mais no autocontrole. No autocontrole de sermos cada vez menos impulsivos. Se você costuma agir por impulso, vê uma emoção aflorada e você age por impulso, você precisa aprender a se autocontrolar. Praticar uma arte marcial, praticar um esporte, isso tudo ajuda você a ter autocontrole, a ter mais disciplina sobre si mesmo. E muita gente age de forma impulsiva por causa da ansiedade, por conta de estar pré-ocupado em algo que não está ali no momento presente. Então tem que associar o quarto e o quinto hábito juntos, você vai ter realmente um domínio sobre a inteligência emocional neste ano de 2024.
Quem muitas vezes já não se pegou querendo interferir no livre-arbítrio, nas escolhas das pessoas próximas, das pessoas que a gente ama, ou mesmo dos nossos liderados, seja no trabalho ou em qualquer outra situação. Nós temos que aprender os nossos próprios limites, até para poder interagir com o próximo de uma maneira mais educada, de uma maneira mais harmônica. E isso é sabedoria proveniente da inteligência emocional. A lei da vida é a lei de Deus, é a lei da semeadura. Pode parecer dura nos dias atuais, mas quem planta, colhe. Não tem como você colher manga se você plantar melancia, nem vice-versa. O que você plantar, você vai colher. Essa é a lei de Deus. Essa é a lei que representa o livre-arbítrio. Então, quando a gente passa a respeitar os nossos próprios limites, a gente sabe exatamente aquilo que a gente planta, aquilo que a gente vai colher, e a gente permite que os outros também colham o que eles plantam. Porque as pessoas que são desequilibradas emocionalmente, elas geralmente se colocam como vítimas. E as vítimas querem arrastar o máximo possível de pessoas para poder compartilhar a dor que elas têm. Elas não aceitam a lei da semeadura na vida delas. Elas não aceitam pagar por aquilo que elas plantaram. E quem geriu sua inteligência emocional aprende a questão da autorresponsabilidade. Ou seja, eu sou responsabilizado, eu sou responsável por todos os atos que condizem a mim fazer ou não fazer. Cada um tem a vida que merece, certo? O sexto hábito é evite julgamentos precipitados. Ao desenvolver e dominarmos a inteligência emocional, conseguimos agir de forma que os fatos não mais nos carregam como a música aí conhecida, Deixa a Vida Me Levar, e passamos a dominar os impulsos antes das ações. E isso vai refletir em julgamentos precipitados, ou seja, você vai parar de fazer julgamentos precipitados acerca de alguma situação. Quando a gente passa a escutar de forma mais ativa, a gente controla o impulso de querer falar, de querer se meter naquilo que o outro está falando, se meter na vida do próximo, se meter naquela situação. Por exemplo, quando algum conhecido seu chegar até você ansioso, agitado por algum impulso emocional, em vez de você entrar no fluxo desse impulso e ele vai te levar junto para um redemoinho, você busca manter apenas a escuta ativa. A pessoa vai expor praticamente todo o seu ponto de vista se você apenas escutar, e você vai conseguir ter um discernimento exatamente do ponto de vista dele e quais outros possíveis pontos de vista para ajudar a gerar a solução. Quando conseguimos alcançar esse nível, passamos a não fazer mais julgamentos precipitados. Respire fundo da próxima vez que a sua mente quiser começar um julgamento precipitado. Respire fundo. Seja ele na esfera que for, respire e faça as perguntas referentes a exatamente aquilo que você está passando, para você mesmo obter a resposta. A resposta já está dentro de você. Se você conseguir manter a calma, o seu cérebro já tem armazenados ali a resposta para todos os seus questionamentos. E o sétimo hábito, não menos importante, é treine o seu cérebro. O seu cérebro precisa ser treinado. Nosso cérebro é um músculo e ele precisa ser treinado, assim como qualquer músculo do nosso corpo. E isso vai te ajudar em muito a conseguir dominar a inteligência emocional em 2024. Sabia que o cérebro não entende a diferença do que é real e imaginário? Ele não entende a diferença do que é real e imaginário. Ele entende as emoções que a gente coloca. Por isso que muita gente sofre por precipitação. Ela sofre por algo que ainda não aconteceu, mas ela coloca as emoções como se já tivesse acontecido. E outras pessoas conseguem conquistar coisas que nunca conquistaram, que ninguém da sua rede familiar, na sua rede de amigos conquistou, porque ele justamente conseguiu colocar a emoção certa naquilo que ele precisava fazer para conquistar. Essa é uma técnica que a gente chama de modelagem. Você modela aqueles que já conquistaram, que já alcançaram objetivos que você deseja alcançar para a sua vida e procura ver exatamente o que eles fizeram, como eles fizeram e aplica isso na sua vida que você vai ter resultados parecidos. Mas o que eu quero dizer com isso? Que a forma como a gente coloca energia, a gente coloca direção para exatamente para as nossas ações, para o nosso corpo realizar aquilo que queremos. Se você coloca energia para gerar sofrimento, seu cérebro vai reconhecer sofrimento em algo que não existe. Se você coloca energia para crescimento, para prosperar, para autogoverno, para autocontrole, seu cérebro vai entender que é isso que você precisa fazer e que você deseja, que você tem isso dentro de si. E você vai começar a manifestar as ações para chegar nesse objetivo. Então a gente volta lá no início, quando eu falei na introdução do vídeo. Você precisa querer dominar a sua nave mental, o seu cérebro. Você precisa querer dominar o seu corpo. Para dominar o corpo, você precisa dominar a mente. A forma como colocamos energia e direção é que vai refletir a nossa fisiologia, vai fazer com que a nossa fisiologia reflita exatamente aquilo que precisamos fazer, para conquistarmos e dominarmos sobre nós mesmos, sobre todas as circunstâncias, em todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, eu estou treinando para fazer minha primeira maratona. Está sendo fácil? Claro que não. Muitas dores, tanto físicas quanto emocionais, acredite. Mas quanto mais eu treino, mais eu me aproximo dessa realidade que eu tracei para mim mesmo lá atrás quando eu decidi voltar a correr a maratona. Cada treino serve de empilhamento de experiências que vai ajudar a gente a trabalhar mais autocontrole, mais autogoverno sobre nós mesmos e principalmente sobre a nossa mente. Só que a dor que a gente sente praticando a atividade física, ela gera uma recompensa e a dor de quem não pratica atividade física não consegue ter essa recompensa. Quando a gente pratica atividade física, o nosso corpo libera uma sucessão de hormônios
hormônios, dopamina, endorfina, serotonina, hormônios que geram alegria, prazer e satisfação naquilo que estamos fazendo. Isso tudo vai gerar mais controle, porque você vai querer praticar aquilo novamente para conseguir ter esse retorno, para conseguir ter essa resposta. Aos pouquinhos você vai dominando o seu corpo, mapeando exatamente os seus pontos fracos, onde você precisa melhorar, se ajustar para você evoluindo, crescendo e se aperfeiçoando. Contudo, na vida é assim, não espere dar um salto gigante do dia para a noite, tá? Porque isso não vai acontecer. O que vai acontecer é você evoluir um pouquinho todo dia, evoluir 1% todo dia, como a gente costuma falar aqui no canal. Você só não vai evoluir se você parar, então não pare. Coloque na sua mente que você é imparável, você está sempre evoluindo. O mantra é o seguinte: eu nunca perco, ou eu ganho, ou eu aprendo. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Mentaliza isso, desenvolva isso dentro de você, que você vai ver o quanto as oportunidades estão abertas na sua frente. Oportunidades estão aparecendo a todo momento. E se você estiver sempre treinando, você estará sempre preparado. Esteja sempre em movimento, busque sempre novas situações, novas oportunidades, porque novas ações geram novos resultados. E novas experiências vão te gerar sabedoria exatamente para o teu desenvolvimento na vida. Cada experiência é uma oportunidade para você treinar mais a sua mente, né? Esteja sempre querendo participar de atividades, de momentos que vão te ajudar realmente a trabalhar o autocontrole emocional, a dominar a inteligência emocional nesse ano de 2024. Seja intencional no domínio da sua mente, no domínio das suas emoções nesse ano de 2024. Você vai ver que no final do ano você vai ter crescido absurdamente. Agora, se esse conteúdo te ajudou, use a gratidão, compartilhe com pelo menos 3 pessoas, só 3 pessoas. Envie esse vídeo para 3 pessoas que precisam ouvir, precisam aprender com esse conteúdo. Eu vejo você no próximo vídeo e... só bora!